E a gente agora vai continuar falando de saúde no Bom Dia, mas falando da importância dos alimentos e como aproveitar melhor os nutrientes. E não tem nada melhor do que fazer um passeio numa feira para a gente aprender, né? O Danilo César está na feira de Casa Amarela, no Recife. É para falar de alimentos aliados de quem tem anemia. Agora, Danilo, antes de você falar aí sobre esses alimentos, quando a gente pensa em anemia, costume a gente... você tem anemia ou não? O que é que a gente faz? A gente puxa essa parte do olho para olhar por dentro. Se tiver com uma cor vermelha, a gente sabe que a gente não está anêmico. Se tiver um pouco mais claro, né, a gente já pensa em anemia. É assim mesmo? Porque o Gustavo também mandou uma mensagem aqui para o nosso WhatsApp perguntando exatamente isso. Pedro, esse pode ser um caminho, viu? Quando a gente puxa aqui, está muito branco, aí pode ser uma indicação que você está com anemia, deve procurar um médico, fazer exames mais completos para aí sim ter a certeza. É bom realmente avaliar, não ficar só nesse diagnóstico aqui, só olhar e não, está branco, não está branco, então é bom procurar um médico depois disso, quando você vê que está com alguma diferença aí na coloração. E aí o sintoma geralmente de uma anemia é cansaço, muito cansaço, a pessoa fica muito irritada também. Mas a gente vai conversar aqui com a Juliana Vieira, que ela é médica, hematologista, e vai explicar tudo pra gente sobre anemia e de que forma também a gente pode ajudar a evitar a anemia, que a gente está na feira de Casa Amarela, e aqui tem muita coisa, né, doutora, que pode ajudar a pessoa a ter um ferro, uma quantidade de ferro boa no sangue, e aí sim não ter anemia, né? Bom dia. Bom dia, bom dia. A anemia, inicialmente, é quando a hemoglobina cai abaixo do normal, geralmente para homem abaixo de 13, para mulher abaixo de 12, e criança, geralmente o ponto de corte é um pouquinho menor. A hemoglobina, pessoal, só para explicar direitinho, né, que a hemoglobina é uma substância que tem na célula do sangue que ajuda a transportar oxigênio, que ajuda a fazer toda aquela movimentação do sangue, e a falta dessa hemoglobina causa anemia. Causa anemia, exatamente. E aqui na feira, o que a gente pode usar em casa, de forma natural mesmo, para conseguir colocar mais ferro no nosso corpo? Mais ferro. Aqui na feira, a gente utiliza muito frutas cítricas, que tem vitamina C, que ajuda na absorção, certo? E as verduras, assim, alimentos ricos em ferro carne vermelha, certo? E as verduras verdes escuras. Muita gente acha que a beterraba é campeã aí quando o assunto é ferro. Tô com anemia, então eu tomo suco de beterraba, coloco beterraba na salada. Realmente é desse jeito? Não, é diferente do que a gente pensa, que geralmente são as verduras escuras. Elas são a principal fonte de ferro. Diferente da beterraba, que todo mundo acha que é a mais rica. Ela tem ferro? Ela tem ferro, sim, deve-se comer, mas não é a principal fonte. As principais fontes são carne, verduras verdes escuras, que é o agrião, o... Alface ajuda, cebolinha ajuda. Alface, cebolinha, coentro. Coentro também. Então, muita gente também, doutora, tem costume de depois do almoço, como um prato de feijão com arroz e carne, beleza, quantidade de ferro legal ali na dieta. Depois toma aquele cafezinho. Já falaram que não é bom. Por que não é bom? Na verdade, atrapalha na absorção. Tanto o café, quanto o chá, quanto o leite, todos esses tem que estar distante disso aí. Não pode, porque diminui realmente a absorção do ferro. Entendi. A gente recebeu até umas perguntas aqui, doutora. É o seguinte, Está perguntando aqui que a filha da pessoa que não quis se identificar, disse que tem anemia desde 1 ano de idade. Hoje ela está com 11 anos e continua com anemia. Existe alguma diferença daquela anemia que a gente adquire durante a vida e aquela que a gente já nasce com ela? Porque anemia geralmente é um sintoma, digamos, e existem várias causas. Além da deficiência nutricional, que é ferro, vitamina B12, ácido fólico, existem as outras anemias, que é a anemia hereditária, certo? É falciforme? Anemia falciforme, talassemia, existem outras, anemia hemolítica, então são outros tipos de causa que não é tratada com reposição de ferro, nem vitamina B12, nem ácido fólico, né? Tem que fazer um acompanhamento, talvez tomar alguma medicação específica para melhorar essa hemoglobina. Quer dizer que essa criança de 1 ano, ela já está com quantidade de ferro baixa, né? Pode ser uma deficiência na produção das hemácias. Provavelmente é uma deficiência na produção das hemácias, mas aí tem que investigar qual a causa, se é hereditária ou nutricional. Na criança é muito mais comum a deficiência nutricional.
Pedro quer participar da nossa conversa. Pedro, pode fazer a pergunta que eu passo aqui para a doutora. Danilo, estou sempre atento às mensagens aqui. A Luana Ramos está perguntando o seguinte: se a pessoa pode tomar sulfato ferroso por conta própria que vende nas farmácias? Pronto, vou fazer a pergunta aqui. A gente recebeu uma pergunta seguinte: se a pessoa pode tomar sulfato ferroso por conta própria? Não, não deve tomar, porque inclusive mascara uma possível causa outra. Entendeu? Então, assim, procurar o médico, posto de saúde mais próximo de casa, para fazer um hemograma, até saber se tem realmente anemia ou não e qual a causa dessa anemia. Porque, como a gente falou, pode ser hereditária, mas pode ser nutricional, que é o mais comum. Então... Mulher, ela tem mais probabilidade de ter anemia? Tem, porque na verdade as mulheres, as crianças têm baixa reserva, diferente dos homens. E quando a mulher fica grávida ou ela amamenta, se exige mais do organismo para poder passar para o bebê, para passar na amamentação. Então, se exige mais. Então, ela tem que tomar 3 vezes mais ferro do que usual. Inclusive também na fase de menstruação, que se perde sangue. Doutora, mas é verdade que a anemia pode virar leucemia? Não, isso é um mito. Na verdade, a anemia ela pode estar presente na leucemia aguda, mas ela não transforma. Isso é uma pergunta, inclusive, frequente no consultório em relação a isso. Aí, então a menstruação tem a ver, né? Com essa exigência maior do corpo de produzir mais sangue da mulher no período da menstruação, então a quantidade de ferro vai diminuir naturalmente. Vai diminuir naturalmente. Então as mulheres têm que estar sempre prestando atenção, se examinando, prestando irritabilidade, sono demais, queda de cabelo, unhas enfraquecidas. Então tem que prestar atenção nisso, porque pode ser realmente o aparecimento de anemia. Doutora, muito obrigado pelas informações, viu? Então, gente, verduras, folhas, beterraba ajuda sim, mas não tanto quanto as pessoas imaginam. Então é bom o quê? Carne vermelha, também feijão, isso vai melhorar e muito. E até aqui também, melaço de cana, mel de engenho também ajuda aí na reposição do ferro no organismo. Pedro, eu volto contigo.